Irmãos, queria começar essa mensagem trazendo à nossa imaginação a cena de um tribunal. Então imagine um tribunal. E no tribunal o juiz entra e todos se levantam. O julgamento segue, a acusação é apresentada, as provas são expostas e ao final de tudo chega então o momento do juiz proferir a sua sentença. Em um tribunal humano, o acusado pode tentar esconder informações, pode tentar convencer pessoas, pode até apresentar falsas testemunhas e falsos documentos, tentando por todos os meios sair impune dos seus crimes. Mas existe um tribunal diante do qual nada pode ser ocultado, né? Em Apocalipse capítulo 2, carta do Senhor Jesus à igreja Pérgamo, nosso Senhor Jesus entra em cena exatamente dessa maneira. Ele se apresenta como um juiz da sua própria igreja. Mas diante do Senhor Jesus Cristo não há como esconder evidências, não há como adulterar provas. Ele conhece profundamente as obras da sua igreja em Pérgamo, as boas e as ruins. E ele a louva pelas boas e ele a disciplina pelas ruins. E diante dessas obras, o Senhor apresenta sua acusação e anuncia sua sentença. Essa passagem nos mostra claramente o que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa pensar e fazer sobre o pecado. O que o nosso Senhor nos mostra aqui, em resumo, é que nós devemos rejeitar, tratar e disciplinar o pecado. E nós vamos ver isso aqui em três razões, três motivos pelo qual nós devemos fazer essas coisas. E o primeiro motivo está aí nos versículos 12 e 13. E esse motivo é a soberania do Senhor. O Senhor é o soberano, é aquele que é o cabeça da igreja. Ele é soberano sobre nós. O Senhor Jesus, ele se apresenta nesse texto como um soberano juiz que julga e sentencia a sua igreja, que apresenta a sua palavra também de misericórdia para essa igreja. Então vamos ler mais uma vez o que diz os versículos 12 e 13, que dizem assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja que o Senhor Jesus, ele se apresenta aos irmãos dessa cidade como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Isso, irmãos, é uma referência muito clara à palavra do Senhor. Lá em Hebreus, essas mesmas palavras são usadas para ensinar sobre o poder e a eficácia da palavra de Deus, de expor e de julgar os pensamentos e desejos mais íntimos do coração humano. Lá em Hebreus está escrito nas seguintes palavras: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que, em resumo, a palavra de Deus, ela tem o poder e a eficácia de discernir os desejos mais profundos do nosso coração. Aquelas coisas que nós escondemos no mais íntimo dos nossos pensamentos, a palavra de Deus está lá apta para discernir essas coisas. O conhecimento do nosso Senhor é forte e profundo o suficiente para conhecer até mesmo essas coisas que nós escondemos no mais profundo da nossa mente, no mais profundo do nosso coração. Então, aos irmãos de Pérgamo, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que porta a espada de dois gumes, ou seja, como aquele que tem o poder
e a autoridade de discernir e julgar os pensamentos e desejos mais profundos dos nossos corações. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece cada detalhe dos nossos pensamentos, cada detalhe dos nossos desejos. Ele tem esse conhecimento. Não há como esconder nada dele. Ele tem toda a autoridade e todo o poder para fazer isso. Então, irmãos, é importante nesse momento aqui nós percebermos como essa apresentação do Senhor, o Senhor se apresentando como aquele que porta a espada afiada de dois gumes, está longe de ser uma apresentação amigável. Usando essa figura da espada, o Senhor se apresenta como um juiz, e na verdade como um juiz ameaçador, porque Ele conhece profundamente cada crente que faz parte do seu povo. E quando os crentes passam a viver de forma semelhante ao mundo incrédulo, e não se arrependem e não mudam o seu proceder, a ira do Senhor cai sobre eles. A espada está ali para cortar, não é? O Senhor se apresenta a essa igreja como um juiz, uma figura ameaçadora, aquele que porta a espada afiada de dois gumes, aquele que tem toda a autoridade para discernir e julgar até mesmo os pensamentos mais profundos dos corações do seu povo. Então não há como um crente verdadeiro tentar viver de forma semelhante à do mundo incrédulo e não cair na mão de disciplina, de repreensão do nosso Senhor. E falando, irmãos, em mundo incrédulo, o que é que a gente poderia dizer dessa cidade, a cidade de Pérgamo, né? Cidade na qual esses irmãos estavam vivendo? Veja, diferentemente das outras duas que nós vimos nas últimas duas cartas, nos últimos 2 domingos, Éfeso e Esmirna, não é? Pérgamo não era uma cidade portuária, ela não ficava às margens do mar Egeu, como essas outras 2 cidades. Ela também não era uma cidade que fazia parte das principais rotas de comércio daquela região. Aquela região, desde aqueles tempos até os dias de hoje, é uma grandiosa rota de comércio. É basicamente o território que liga o Ocidente do Oriente, né? É a terra da Ásia Menor dos tempos de João, ou da Turquia, né? Como nós chamamos ela hoje em dia. Entretanto, aquela era a capital política de toda a região da Ásia Menor. Ou seja, era como se fosse para nós hoje a capital daquele país. Isso significa que ali vivia o governador daquela província, ali vivia, ali estava praticamente a maior parte de toda a burocracia do Império Romano residia naquela cidade. Né? Mas não apenas isso, né? Pérgamo também era um grandioso polo científico. Era realmente um centro de cultura, de ensino, de educação. Né? Estima-se que a biblioteca que existia naquela cidade tinha cerca de 200.000 livros, 200.000 volumes. Né? E se você pensar que naquele tempo tudo aquilo era escrito à mão, letrinha por letrinha, imagine o preço de todas essas coisas. Essa biblioteca, irmãos, era a segunda maior biblioteca daqueles tempos. Só perdia para a famosa biblioteca de Alexandria. Né? Tudo isso mostra como aquela cidade era rica e próspera. Aí a pergunta que nós fazemos, de onde vem toda essa prosperidade? Toda essa prosperidade, irmãos, vem da idolatria. Porque aquela cidade, mais do que Esmirna, mais do que Éfeso, era um grande polo de idolatria. Era nessa cidade que o Senhor Jesus disse que estava o quê? O trono de Satanás. Não é? É isso que ele diz no versículo. O Senhor não deixa claro o que exatamente ele se refere como trono de Satanás, mas a história
nos dá algumas dicas, algumas possibilidades sobre o que é que o Senhor estava falando. Nessa cidade de Pérgamo existia um grandioso altar para Zeus. E esse, irmãos, era tão grandioso que foi um dos maiores monumentos religiosos que existiam na antiguidade. Esse altar ainda hoje está preservado no museu da cidade de Pérgamo. E o altar é uma grande construção em forma de U, tá? E no meio tinha uma grande escadaria. Ele tinha cerca de 35 metros de comprimento, 12 metros de altura. Então, o adorador chegava diante dele, subia a escadaria, né? E lá em cima, no primeiro andar, tinha o altar propriamente dito, onde as ofertas para Deus e para Atena eram, né, oferecidas. Era um altar grandioso, todo ornamentado com, né, o fino acabamento dos escultores gregos. Era uma obra de arte grandiosa, mas ao mesmo tempo, né, um grandioso altar a um ídolo, um grandioso local de idolatria. Em Pérgamo, irmãos, também existia outro grande templo, que era o templo de Asclépio. Asclépio era, àquela altura lá, o suposto deus da cura, deus da saúde. E pessoas peregrinavam até Pérgamo para ir até o templo de Asclépio em busca de cura das suas doenças. E nesse templo, irmãos, existiam serpentes. As serpentes ficavam soltas dentro do templo. E os adoradores de Asclépio, eles se deitavam no chão na esperança de que alguma das cobras, alguma das serpentes passasse por ele, tocasse nele ou até mesmo mordesse ele, porque era assim que eles seriam curados, né? E é por isso, irmãos, um dos motivos pelos quais o símbolo da medicina é o quê? Uma cobra, né? Vem justamente desse período, vem justamente dessa figura de ser a cobra ou o animal sagrado para os adoradores de Asclépio. Isso nos mostra, irmãos, como para os cristãos não seria difícil associar aquilo com a obra de Satanás, né? As cobras, as serpentes curando pessoas naquele tempo, não lembram o quê? O trabalho de Satanás como uma serpente no jardim do Éden, confundindo Adão e Eva, fazendo Eva cair no pecado, não é? Os adoradores de Asclépio também diziam que se eles passassem a noite no templo, dormindo no chão, eles em sonho teriam visões, e nessas visões receberiam instruções de como curar suas doenças, né? Então vejam, irmãos, quanta idolatria naquela cidade. Em Pérgamo também existia um grande templo de adoração ao imperador. E provavelmente, irmãos, esse era o maior perigo enfrentado pelos nossos irmãos naqueles dias. Por todas essas coisas, não era de se espantar que o Senhor Jesus chamasse essa cidade de o lugar onde Satanás habita. Não é verdade? É uma cidade terrível, uma cidade que traria muita hostilidade contra o povo de Deus. Mas apesar de tudo isso, apesar de Pérgamo ser o que era, esses irmãos são avaliados pelo Senhor Jesus e são encontrados fiéis. Eles não cederam às ameaças, eles não cederam à perseguição, eles não cederam, até mesmo quando um dentre eles, que o Senhor Jesus cita, Antipas, o Senhor o chama de a fiel testemunha, não é? Esse homem foi perseguido, foi morto,
E mesmo diante disso, esses irmãos ainda são encontrados fiéis. Isso nos mostra, irmãos, que perseguição e opressão não são capazes de desfazer a obra de Cristo. Não é? Esses irmãos viviam nessa hostilidade e mesmo assim permaneciam fiéis. A palavra de Deus, irmãos, não nos ensina, não nos mostra muito sobre esse Antipas. A Bíblia não nos diz quem ele era ou o que aconteceu com ele, né? Mas existe uma tradição antiga, que não está na Bíblia, mas que supostamente era passada, né, de geração a geração de cristãos e chega até os dias de hoje, e diz que Antipas, ele era um dos líderes da igreja em Pérgamo, talvez um dos pastores da igreja em Pérgamo. E ao recusar-se a adorar o imperador, ele foi castigado, e esse castigo foi ser colocado dentro de um grande touro de bronze, que na verdade era uma fornalha, e ele foi queimado vivo dentro dessa fornalha. Tudo isso porque ele era o quê? A fiel testemunha, como diz o Senhor Jesus. Alguém que decidiu permanecer fiel até a morte. E eles permaneceram fiéis até a morte, porque serviam ao único e verdadeiro Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tinha a verdadeira autoridade sobre eles. Então, irmãos, isso nos leva a uma primeira aplicação para nós aqui. Nós devemos levar a autoridade e a santidade do nosso Senhor Jesus a sério. O Senhor Jesus se apresentou aqui aos irmãos de Pérgamo como um juiz ameaçador, como aquele que possui a espada afiada de 2 gumes, aquele capaz de julgar os pensamentos e desejos mais íntimos dos nossos corações. Isso significa que não há qualquer parte de nossas vidas que seja escondida do Senhor Jesus Cristo, e que não há nenhuma parte de nossas vidas que não seja avaliada pelo nosso Senhor. E isso, irmãos, nos mostra que nós precisamos lembrar quem governa a nós. Quem governa a nós individualmente, quem governa a nossa igreja. Quem governa a nossa igreja é o Senhor Jesus. A igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence aos líderes, a igreja não pertence aos membros, a igreja pertence a Cristo. Isso significa que as decisões que nós tomamos, que as atividades que fazemos devem ser executadas conforme a instrução que vem da palavra do Senhor, e não conforme aquilo que nós podemos achar que vai dar certo, e não conforme as coisas que o mundo ensina, e não conforme os nossos próprios desejos, mas conforme aquilo que a palavra nos orienta, porque nós vamos tomar nossas decisões aqui para a glória de Deus, porque Cristo tem a autoridade sobre todos nós. Nós não temos permissão de deixar de fazer algo que Cristo nos manda fazer, nem de fazer algo que Ele nos manda não fazer. Nossa obrigação é simplesmente observar a palavra de Deus e obedecer, né? A segunda coisa que nós precisamos lembrar é que Cristo conhece nossa fidelidade. E isso para nós é ao mesmo tempo uma palavra que nos chama a atenção e também que nos traz conforto, não é? Porque sabemos que as nossas boas obras são observadas por Deus, e sabemos que as nossas boas obras serão recompensadas. Não estamos aqui em busca de recompensa, mas nós sabemos que nós vamos prestar conta das nossas vidas e vamos receber de Deus de acordo com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer neste mundo. Então nós precisamos lembrar que Cristo conhece a nossa fidelidade. Estamos aqui neste mundo para servir ao Deus que sabe todas as coisas, Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Veja comigo Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 27.
Veja o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 16, 27. Ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Haverá uma retribuição para o bem e para o mal, conforme as nossas obras. Ele está nos observando, nos vendo. E quando Ele nos observa, nos avalia e nos encontra fiel, bem-aventurados nós somos, não é? Temos louvor do próprio Senhor. Mas quando não somos encontrados fiéis, o que nos resta é simplesmente o arrependimento e a confissão dos pecados diante do Senhor. Nós também precisamos lembrar, irmãos, que a infidelidade custa caro. Precisamos decidir hoje que Cristo vale mais do que qualquer benefício que nós possamos ter neste mundo. E isso deve moldar a nossa forma de viver quando um dia se levantar opressão contra nós. Os irmãos lá de Pérgamo estavam sofrendo uma opressão terrível. Os irmãos de Esmirna, como nós vimos semana passada, também. Mas eles permaneceram fiéis. A igreja de Esmirna, como nós vimos, existe até hoje. Mesmo sendo oprimido, mesmo sendo perseguido. Por quê? Porque permaneceram fiéis. Vejam comigo, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, dizem assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Há uma recompensa no final. A fidelidade trará bênçãos, a infidelidade trará maldições. Nós precisamos, irmãos, buscar ser cada vez mais fiéis ao Senhor. Isso tudo por quê? Porque o Senhor é soberano sobre nós. Ele é o nosso juiz. O juiz que nos julga, que nos sentencia e nos dá sua palavra de reprovação, aprovação, conforto, exortação. Esse é o nosso juiz, o nosso Senhor. O segundo motivo, irmãos, pelo qual nós devemos rejeitar, tratar e disciplinar o pecado em nosso meio, está nos versículos 14 e 15. E nesses versículos nós temos a reprovação do Senhor quanto aos pecados que existiam naquela igreja. Então, na nossa analogia com o julgamento, com o tribunal, nós temos agora o juiz apresentando sua acusação. A acusação sendo levantada contra o réu, contra o acusado. Veja o que diz os versículos 14 e 15. Apocalipse 2, 14 e 15 dizem assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então veja, o Senhor Jesus Cristo acusa os irmãos de caírem em um grande erro. E o erro, irmãos, é permitir que em seu meio permaneçam aqueles que defendem essas falsas doutrinas. Era um erro doutrinário que nos levava a um erro de imoralidade, como nós vamos ver. Como acabamos de ver nos versículos anteriores, essa igreja permanecia fiel à mensagem do Evangelho, mas aparentemente, irmãos, isso não os encorajava a disciplinarem aqueles que surgiam no meio deles, ensinando
mentiras e seduzindo os irmãos a caírem em erros e na imoralidade. Isso significa que os irmãos estavam em desobediência a Deus por não tratarem e não disciplinarem aqueles que estavam trazendo o mundo para dentro da igreja. Veja que as palavras de acusação do Senhor são mostrando que eles têm dentro da igreja essas pessoas. Então o que é que isso nos mostra? Que o problema era a falta de disciplina dessas pessoas. O problema era esses irmãos verem essas pessoas dentro da igreja ensinando e praticando essas coisas e não fazerem nada, e não disciplinarem, e não os tirarem da igreja, e não acusarem eles dos seus pecados. Então nós temos aqui dois grupos de pessoas que precisavam ser tratadas dentro da igreja. O primeiro grupo de pessoas eram aqueles que, segundo diz o Senhor Jesus, defendiam a doutrina de Balaão. O Senhor Jesus, ele lembra aos irmãos que os israelitas do passado, ainda lá nos dias de Moisés, sofreram a ira de Deus por darem ouvidos às artimanhas de Balaão. Esses fatos foram registrados por Moisés no livro de Números, quando Balaque, que era o rei de Moabe, mandou chamar esse profeta Balaão e mandou que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel para que eles não devastassem Moabe, como estavam fazendo com as outras nações daquela região. Mas Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse Israel. Deus simplesmente não permitiu que ele fizesse isso. Pelo contrário, Deus fez com que Balaão, ao lugar de amaldiçoar, abençoasse aquele povo. E tudo isso ficou registrado lá em Números. Nós vamos lá para Números 25. E no fim das contas, o que foi que aconteceu? Balaão não conseguiu, por conta do agir de Deus, amaldiçoar Israel. Então Balaão se juntou com Balaque, o rei de Moabe, e arquitetou um plano para fazer o povo de Israel cair em pecado contra Deus. E esse plano foi fazer com que esses israelitas caíssem diante da prostituição cultural. Veja comigo Números 25, a partir do versículo 1. Veja o que diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Quem era o rei dos Moabitas? Balaque, que mandou chamar Balaão. Versículo 2. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor. Baal-Peor era o ídolo, Deus, o falso Deus desse povo. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Tudo isso aqui foi arquitetado, irmãos, por Balaão. E isso fica evidente não nessa passagem, mas no capítulo 31, Números 31, versículo 16. Veja o que diz: eis que estas coisas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo qual houve a praga entre a congregação do Senhor. Então lá em Números 25 diz apenas que eles caíram nesse pecado. Em Números 31 diz que quem arquitetou todo esse plano foi quem? Balaão, fazendo com que o povo caísse em quê? Imoralidade. Aí séculos e séculos depois aparece o Senhor Jesus enviando essa carta aos irmãos de Pérgamo e dizendo: aí do meio de vocês tem aqueles que defendem a doutrina de Balaão, ou seja, aqueles que estão seduzindo irmãos a praticarem imoralidade, a fazerem coisas que são abomináveis aos olhos de Deus.
se envolverem com idolatria e prostituição. Então esse é o primeiro grupo de pessoas que deveria ser tratado e disciplinado dentro da igreja. O segundo grupo de pessoas, diz o Senhor Jesus, são aqueles que defendiam a doutrina dos nicolaítas. Veja, alguns comentaristas que eu observei explicam que esse segundo grupo aparentemente abusava da liberdade cristã, do ensino bíblico da liberdade cristã, e eles começaram a defender dentro da igreja que cristãos poderiam participar das orgias pagãs. Isso mostra que os nicolaítas, assim como os de Balaão também, seduziam crentes imaturos com imoralidade e idolatria. E os irmãos da igreja de Pérgamo aparentemente viam isso e nada faziam. E não se levantavam para tratar esses pecados e disciplinar essas pessoas. Aparentemente eram pecados escancarados, mas que a igreja não se levantava para tratar. Não é? E isso nos leva a uma segunda aplicação. Nós devemos tratar o pecado como pecado. Pecado traz consequências. E nós devemos fazer a nossa responsabilidade para tratar o pecado no nosso meio. Nós precisamos entender, irmãos, que a tolerância ao pecado também é pecado. Nessa passagem, Cristo não está condenando apenas os de Balaão e os de Nicolau, os nicolaítas, né? Ele estava condenando os crentes da igreja como um todo, porque eles viram essas coisas e nada fizeram. Viram o pecado e não foram se levantar contra ele para tratá-los. E isso nos mostra, irmãos, duas coisas importantíssimas. Nós somos responsáveis não apenas por nossa vida espiritual, mas também pela pureza espiritual da igreja. Nós temos a responsabilidade de cuidar de nós e também de cuidar da pureza da igreja como um todo. A disciplina bíblica protege a igreja como um todo para que o pecado não se espalhe como um câncer dentro da igreja. Na figura que geralmente é usada na Bíblia, ele diz para que o pecado não fermente toda a massa, não é? Para que a igreja não sofra por conta do pecado. Ela vai sofrer como consequência do pecado, mas não tanto quando o pecado é tratado e disciplinado. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, nós temos um triste episódio da igreja de Corinto, em que havia um pecado absurdo e aberto diante dos olhos dos irmãos. E os irmãos, ao invés de tratarem o pecado, achavam era graça. Então veja o que diz 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Se você já fez pão ou bolo algum dia na sua vida, você sabe que você só precisa colocar um pouquinho, uma pitada de fermento na massa.
E a massa cresce toda. Ela não cresce só de um lado e do outro, não. Ela cresce toda, porque o fermento leveda toda a massa. O pecado apodrece a igreja de dentro para fora. O pecado, quando não tratado, quando não disciplinado, ele se espalha e traz consequências gravíssimas. Uma segunda coisa que nós precisamos entender, irmãos, à luz dessa passagem, é que a impureza, esse pecado que se espalha dentro da igreja, esse fermento que leveda toda a massa, esse câncer que se espalha pelos órgãos, pelos membros, é o principal perigo para a igreja. É o principal perigo. Isso nos mostra o testemunho dessas igrejas que nós estamos vendo as cartas do Senhor. Éfeso acabou por quê? Por conta de pecado. Eles pararam de amar o Senhor por conta de quê? Pecado. Esmirna permanece fiel até hoje. Por quê? Porque permaneceu lutando contra o pecado, mesmo diante da oposição. Isso nos mostra, irmãos, que o perigo para a igreja não vem de fora. Não são os cristãos sendo queimados vivos em fogueiras. O perigo que a igreja enfrenta não são as autoridades nos perseguindo, não são as pessoas se levantando contra nós, não são cristãos sendo martirizados. O perigo que a igreja enfrenta não é esse. O perigo que a igreja enfrenta é de morrer de dentro para fora, é de Satanás se infiltrar no nosso meio por meio do pecado que se espalha entre membros. A hostilidade do mundo, seja por causa de Roma, dos judeus, dos pagãos, não destruiu a igreja. O que destruiu foi o pecado de dentro para fora. Esmirna é um exemplo claro disso. Nós vimos semana passada. A igreja era perseguida, seus líderes eram assassinados, entregues às feras para morrer, mas a igreja permaneceu fiel, porque esse não é o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo é o pecado. O que faz igrejas desaparecerem é a impureza e a imoralidade não tratada, não arrependida, não corrigida. Aí sim está o perigo. Então, irmãos, nós chegamos agora versículo 16. Terceiro motivo pelo qual nós devemos tratar e disciplinar o pecado. E o motivo está na exortação do Senhor. Veja que o Senhor se apresentou como juiz, ameaçador. Ele depois ele apresentou a acusação contra o seu povo. E agora nós temos a sentença. E junto da sentença, o Senhor Jesus também nos oferece misericórdia. Porque esse é o nosso Senhor. Há esperança, existe esperança para aquele que cai no pecado. E essa esperança é o Senhor Jesus, que nos oferece misericórdia. Assim como ele ofereceu misericórdia também aos irmãos. Perdão, veja o versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, irmãos, nós temos aqui a única solução possível para aqueles irmãos que pecam, e essa solução é o arrependimento, como diz o Senhor Jesus. Portanto, arrepende-te. Eles deveriam mudar sua mente, corrigir seu coração,
e ter a atitude para combater o pecado dentro da igreja. Eles deveriam parar de ser coniventes com o pecado, não podiam fazer vistas grossas ao que estava acontecendo. Eles não poderiam mais tolerar a falsa doutrina sendo pregada dentro da igreja, não podiam mais tolerar a imoralidade e as abominações que estavam sendo praticadas por parte dos membros da igreja. A solução do Senhor para a situação da igreja de Pérgamo é que os irmãos se levantassem e combatessem a imoralidade e a heresia que existia dentro dessa igreja, purificando a igreja, disciplinando e até excluindo aqueles que defendiam essas abominações, porque esse é o papel do povo de Deus. A sentença do Senhor, irmãos, também é acompanhada de uma grande ameaça, não é? Ele diz: arrepende-se, senão venho a ti sem demora. Se esses irmãos não se levantassem contra o pecado dentro da igreja, o próprio Senhor Jesus iria até eles para julgá-los e puni-los. Uns ele puniria pelas heresias e pela prática das abominações. Outros ele puniria por terem tolerado essas coisas. A ameaça do Senhor é que, se eles não tomassem uma atitude, o Senhor se levantaria contra a igreja como um todo. Uns porque pecaram, outros porque foram coniventes com o pecado. Então não havia escapatória. A igreja como um todo tinha que se arrepender. Os que defendiam essas imoralidades deveriam se arrepender dos seus caminhos e purificar suas vidas. Os que estavam coniventes com o pecado deveriam se arrepender igualmente e se levantar para purificar a igreja. É isso que o Senhor Jesus está exigindo da igreja de Pérgamo. E aí chega o versículo 17, irmãos, e mais uma vez, como nós vamos ver em todas as cartas do Senhor Jesus, ele finaliza a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Cristo finaliza aqui dando um conselho a todo o seu povo, os de ontem e os de hoje, os de Pérgamo e os daqui, todos, sem exceção, todos nós devemos dar ouvidos ao que o Senhor Jesus está dizendo às igrejas. A repreensão, a ameaça do Senhor Jesus aqui para eles também vale para nós, se nós cairmos nos mesmos erros que eles. Se nós cairmos nos mesmos erros, o Senhor vai se levantar contra nós. É isso que o Senhor está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao final de tudo, irmãos, como eu falei antes, existe ainda uma palavra de esperança. O caminho é o arrependimento, e o arrependimento traz esperança para a vida do pecado. O Senhor Jesus diz que aquele que der ouvidos ao que o Espírito diz e obedecer, receberá duas coisas, não é? A primeira, ele diz que é o maná escondido. A segunda é uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo. Essas duas coisas, irmãos, são figuras que apontam para bênçãos que o povo de Deus receberá das mãos do Senhor quando estivermos, na presença do Senhor. O maná, que ele diz aqui, o maná escondido, o maná era um pão que os israelitas receberam do próprio Senhor quando estavam peregrinando no deserto, saindo do Egito em direção à terra prometida. Eles estavam com fome, precisavam de alimentação, então Deus lhes enviou o maná, e o maná os salvou no deserto, não é? A igreja, nós hoje também temos o nosso pão especial. Os israelitas era o maná. O nosso pão é o Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo ensinou lá em João capítulo 6.
Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Isso está lá em João capítulo 6, versículos 48 a 51. O Senhor é o nosso maná. Se nós dermos ouvidos que a palavra de Deus nos diz, nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos o perdão do Senhor, nós vamos receber o maná escondido. Nós vamos receber as bênçãos de ser participantes do corpo de Cristo no céu. Nós precisamos, irmãos, ouvir as palavras de Cristo. A segunda coisa que ele promete àquele que é vencedor, aquele que obedece, aquele que dá ouvidos à sua palavra, é a pedrinha branca. Né? Essa pedrinha branca, muito provavelmente, irmãos, é uma figura usada pelo Senhor que tem como referência, né, as bênçãos que nos aguardam no céu, de um modo geral. Nos tempos de João, quando haviam competições atléticas, o atleta que era vencedor, ele recebia justamente uma pedrinha. E nessa pedrinha tinha o nome dele. É provavelmente de onde se originou a ideia das medalhas de hoje em dia, né? Uma pedrinha personalizada com o nome dele. E essa pedrinha, naqueles tempos, servia como o ingresso, a entrada para o banquete de premiação. Então, provavelmente, essa pedrinha branca, com um novo nome escrito nela, seja a garantia que os servos de Deus têm, que nós temos, de entrarmos no nosso banquete celestial, de recebermos no céu as bênçãos que estão reservadas para nós, de nós chegarmos no céu e nos depararmos com os tesouros, os galardões que estão para nós reservados lá. Então, irmãos, dando ouvidos ao que o Senhor diz às igrejas, nós vamos receber essa garantia das bênçãos, dos galardões, dos prêmios que nós vamos receber nos céus. Isso, irmãos, nos leva a uma última aplicação para nós aqui, que é o seguinte: nós devemos entender que a santidade da igreja não admite neutralidade. Nós temos a obrigação de nos levantar contra o pecado e não há outra opção. Crentes que se opõem à disciplina têm sofrido consequências do pecado, porque ao negligenciarem a disciplina que Deus nos manda fazer dentro da igreja, eles mesmos se fazem culpados do mesmo pecado. Quando crentes se levantam contra a disciplina de pecados que estão públicos, escancarados, abertos para todas as pessoas verem, essas pessoas se dão mal. Pessoas que não se opõem à disciplina de pecados notórios e não arrependidos estão indo contra a pureza da igreja, estão indo contra a vontade de Deus para com a igreja. E nós não podemos, irmãos, de modo algum viver assim. Isso significa que temos que confrontar o pecado dos crentes. Não para mostrar esse pecado para todos. Não para simplesmente fazer a pessoa ficar envergonhada diante da igreja, mas para tratá-lo, para recuperá-lo, para fazê-lo retornar a ser um servo fiel do Senhor. Essa é a nossa obrigação. Agora, se a pessoa não se arrepende do pecado, se a pessoa permanece na prática daquele erro, mesmo depois, né, da confrontação, mesmo depois do ensino bíblico, aí sim, nós temos a obrigação de disciplinar a pessoa. O Senhor Jesus, irmãos, nos deu um procedimento para o tratar dos pecados. Nós precisamos dar ouvidos
ao que o Senhor Jesus diz lá também. Veja comigo em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, nos mostra um procedimento que todos nós temos que ter gravado na nossa mente. Porque todos nós aqui, hora ou outra, podemos ser exigidos por Deus de fazer essas coisas. Veja o que diz o versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ou seja, se ele te ouvir, se ele se arrepender, se ele confessar o pecado, ganhaste teu irmão. Não é? Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então nós temos esse procedimento. Se você viu o pecado, se levante e confronte o pecado. Confronte com palavras de exortação, mas também de misericórdia. Meu irmão, isso não pode ser feito assim. Nós não podemos fazer desse jeito. Veja o que diz a palavra do Senhor. Veja o que o Senhor ensina sobre isso. O irmão precisa se arrepender desse pecado. Imagine a bênção que é você se levantar, falar essas coisas para o seu irmão dar ouvidos a você e se arrepender e mudar o seu proceder. Todos nós, irmãos, sem exceção. Isso não é trabalho do pastor, isso não é trabalho do diácono, isso é trabalho de cada irmão. Cada um de nós tem esse trabalho. Versículo 17. E aí, se nada disso der certo? E se você foi lá, falou com ele não ouviu. Se você foi, levou testemunhas, aconselharam a pessoa não ouve. O que é que acontece no versículo 17? E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, na falta do arrependimento, se não há um compromisso verdadeiro daquela pessoa de mudar a sua vida, aí sim, nós vamos levar para a igreja e nós vamos disciplinar a pessoa e tratá-la, como diz o versículo, gentio e publicano, tratá-la como descrente, como incrédulo, porque a falta de arrependimento demonstra isso, agindo como alguém que vive como o mundo vive, agindo como um incrédulo. Esse procedimento, irmãos, deve ser respeitado. E mais uma vez eu insisto, por cada um de nós aqui, sem exceção, todos nós, se você é um servo de Deus, se você é um crente, se você conhece a palavra de Deus, você tem a obrigação de, ao ver o pecado, se levantar contra ele. Isso já nos leva ao entendimento de que todo o que nós temos que disciplinar o pecado não arrependido dentro da igreja. Pecador que não se arrepende do seu pecado e não aceita a repreensão justa deve ser considerado gentil e publicano, como diz o Senhor Jesus, discreto. Mas, irmãos, não é só dentro da igreja que nós devemos nos opor ao pecado, porque os crentes não estão só dentro das quatro paredes da igreja, não é? Temos que nos opor ao pecado também dentro de nossos lares. Não é apenas na igreja que devemos nos levantar contra o pecado. Nós não podemos aceitar calados a prática do pecado debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus é muito clara, principalmente com relação aos pais, que todos devem criar seus filhos na disciplina do Senhor, ensinando-os a guardar a palavra de Deus e a viverem de modo digno do Senhor. E, irmãos, não importa o quão velho seus filhos sejam,
Você que é pai ou mãe tem a obrigação de confrontá-los e corrigi-los quando for necessário. Não importa se você já tem um filho já velho, parrudo, com a barba branca, grisalha, se ele pratica algo abominável, sua obrigação, e se ele for crente, né? Sua obrigação é, como também crente, servo de Deus, se levantar contra ele. Obviamente você não vai ter muito o que fazer nesses casos. Ele já é talvez um homem feito, uma mulher feita, né? Mas você não pode ficar calado. Nós temos que nos levantar contra o pecado. Crianças devem ser corrigidas com a vara da disciplina, como ensina a palavra do Senhor. Porque quando não fazem o que devem e não sofrem consequências, o que estão aprendendo? Estão aprendendo que o mal, que o pecado, não tem consequências. Que eu posso fazer o que bem quiser, que não vai acontecer nada de mal com a minha vida, né? Mas, irmãos, é melhor as crianças apanharem com a vara da disciplina quando praticam o que é errado, do que depois crescerem e se tornarem pessoas imaturas, indecentes, que vão sofrer muito mais nas mãos do mundo, não é? Então, irmãos, nós precisamos dar ouvidos que a palavra de Deus nos ensina sobre a disciplina. Jovens precisam ser alertados do destino daqueles que, quando eram jovens como ele, optaram por viver de modo pecaminoso desse mundo. E maus exemplos nunca faltam, não é? Infelizmente. Maus exemplos nunca faltam. Quantos irmãos nossos nós conhecemos que no passado, na juventude, decidiram viver na imundície? E qual tem sido o destino deles hoje, depois que o tempo passou? Conheço alguns que as famílias estão destruídas, muitos divorciados, outros dependendo do dinheiro dos pais para sobreviver, porque ficaram na miséria, quase todos longe da comunhão de Deus. Por quê? Porque no passado, quando eram jovens, decidiram viver igual o mundo vive. Então, irmãos, não aceitar o conselho da palavra de Deus leva a essas consequências. Essas pessoas decepcionaram seus pais, trouxeram imundícia para dentro da igreja e sofrem as consequências dos seus pecados. Mas essas consequências são maiores, muitas vezes, por quê? Porque não se arrependeram. E mais uma vez, irmãos, a palavra do Senhor Jesus aqui tem uma palavra muito poderosa de misericórdia. Arrependam-se. Há esperança, existe esperança para aquele que cai no pecado, e é o arrependimento. Nós precisamos lembrar disso. E o arrependimento pode levar à restauração. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. E isso nos mostra que nós não podemos, irmãos, ser coniventes com o pecado. Pelo contrário, devemos nos caminhar cada vez mais em direção ao arrependimento para que haja restauração. Então, concluindo aqui, irmãos, o juiz, o Senhor Jesus Cristo, se levantou, declarou sua sentença, e a sentença diz: arrepende-te. E essa é uma palavra de misericórdia, que todos nós, irmãos, precisamos lembrar. Há esperança, mas essa esperança está baseada no nosso arrependimento. Então, oremos para que o Senhor nos ajude a combater o pecado dentro de nossa igreja, dentro de nossos lares, dentro de nossas mentes, dentro de nossos corações. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado para nos arrependermos de nossos erros e buscarmos as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso